Bom dia, pessoal! Hoje eu vou falar com vocês e falar um pouquinho sobre como baixar animações GIF na internet. Você pode ir no site Google, por exemplo, e colocar Super Mario Animação GIF. Daí vai aparecer alguns resultados de sites diversos, né? A partir disso, você pode ir numa outra aba, que é a aba do Google Imagens. Quando você vai no Google Imagens, não aparece sites diversos, aparece apenas imagens de diversos sites. Você pode clicar, por exemplo, numa imagem, ela vai aparecer em tamanho maior na lateral direita. Depois, basta clicar na imagem, botão direito, salvar imagem como. Daí você pode salvar a imagem. Lembrando que quando você acha imagens, tem diversos formatos, JPEG, PNG, GIF. Quando você quer salvar, por exemplo, uma imagem GIF, você pode fazer a pesquisa com .gif, que daí já aparece as imagens em GIF. Para você saber se está em GIF ou não, aqui do lado, fica a extensão no cantinho. E daí na hora que você amplia ela, a animação fica nesse lado direito. Tá? Então você pode salvar a imagem como e salva um arquivo como GIF. Esse é do site do Google. Da mesma forma, você pode abrir essa imagem do GIF no Photoshop. Então aqui eu coloquei a tela, por exemplo, do Photopea, que é o Photoshop Online. Mas em qualquer software de bitmap, então Photoshop, o GIMP e outros, você pode abrir uma imagem GIF e editar também os quadros dela. Eu trouxe aqui também outros exemplos de banco de imagens. Então você pode baixar GIFs não só no Google, você pode achar, por exemplo, no site GIF, que é com phy.com. É um banco de imagens gigantesco que tem GIFs, por exemplo, para você mandar nas redes sociais, WhatsApp e entre outros. Tem o Pinterest. O Pinterest também é um banco de imagens de desenhos. Então, pinterest.com. Se quiser acessar o site no Brasil, é br.pinterest.com. Tem diversos GIFs que você pode pesquisar também. Tem outro site chamado Tenor, tenor.com. É a mesma coisa, como a gente viu nos outros, tem diversos GIFs animados. E aqui também tem um acgif.com/pt, de português. Então você pode acessar esses sites e muitas vezes você pode mesclar, brincar com os GIFs e se divertir fazendo isso. Tá bom? Até mais e até a próxima! Bom dia, pessoal! Hoje iremos falar um pouquinho sobre animações. Animações feitas no Photopea, que é o Photoshop Online. Para trabalhar com Photoshop Online, basta acessar o site photoshoponline.com.br ou photopea.com. Animações no Photopea é muito parecido com o que a gente faz no Photoshop. A diferença é que você coloca o nome da camada e a partir do nome da camada ele acaba virando uma animação. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Então você pode fazer várias camadas como você achar melhor, só que diferente do Photoshop, que tem um painel timeline, aqui você faz a animação direto nas camadas. Então você pode, por exemplo, colocar um background, botar algum texto. O que não tiver com esse azinho, ele vai ficar estático. Então, por exemplo, nessa animação do cachorrinho, o cenário vai ficar estático porque não tem o A, e o texto vai ficar estático porque não tem o A. Aquilo que tiver o A, então, por exemplo, essa tree, o cat, o dog, tem um Azinho. Então, underline A, minúsculo, underline. Isso aqui vai dizer para o Photoshop que é uma animação. Como tem 3 camadas que tem esse Azinho, então você basta renomear. Essa aqui vai ficar como se fosse o quadro 1, o quadro 2 e o quadro 3. Então, uma animação que vai ficar com 3 quadros. Quanto mais camadas você fizer, mais quadros vai ter. O que você também pode fazer é mudar o tempo. Então, por exemplo, aqui no nome está o azinho e o nome do que você quiser. Se você quiser, pode colocar depois, no final, uma vírgula. E depois da vírgula, colocar o tempo. Então, exemplo, a dog, vírgula 500. Então, aqui no caso é 500 de milésimo, ou seja, de 1000. Se colocar 1000 é 1 segundo. 500 é meio segundo. E assim por diante. Então, por exemplo, se você quiser que a árvore tenha mais tempo, você pode colocar vírgula 2000. Se você quiser que o cat tenha 1 segundo, você coloca vírgula 1000. Se você quiser que o
cachorro tenha meio segundo, você coloca vírgula 500. Depois, além de fazer isso, você também pode mesclar animações. Digamos que vocês fizeram, exemplo, tem um retângulo verde que está se mexendo e uma bolinha vermelha que está se mexendo. Só que isso gera 6 camadas, mas você quer que os dois se mexam ao mesmo tempo. Então você pode, por exemplo, agrupar a imagem que está tudo verdinha, agrupar a bolinha que está toda vermelha. Depois de agrupar, então para agrupar, Ctrl G, né? Ou clica numa pastinha que tem aqui embaixo. Daí, para agrupar os dois e ficar na mesma, basta você fazer o quê? Ó? Deixa aqui com uma pasta, então o stick está as 3 camadas na mesma pasta. E a bola tem 3 camadas na mesma pasta. Você vai num painel, né? Então, camada, animação, mesclar. Tá? Então, para achar onde está isso, tá? Você tem que ir no painel camadas, mesclar camadas. Então, o que acontece? Depois que faz isso, ao invés de ter 6 camadas, ele fica com 3 camadas. Tá? E daí, dessa forma, ao invés de ter 6 segundos, fica com 3 segundos. E no final aqui, ó, a pessoa pode editar o tempo. Então, ó, 2,20, 20. Então, você pode editar o tempo. Na hora de salvar, basta ir em arquivo, salvar para web, salvar em GIF. Bora fazer animações. Tudo de bom, gente. Até mais. Bom dia, pessoal. Hoje iremos falar um pouquinho sobre animações. Como adicionar um GIF a uma imagem estática. No vídeo anterior, a gente descobriu como se faz GIF no Photoshop. Agora, quando a gente quer, por exemplo, colocar um bonequinho no fundo de um cenário, como que a gente faz? Então, você pode abrir as duas imagens. Então, abre a imagem do bonequinho animado, que tem várias camadas, como a gente viu na outra aula. Aqui tem com tempo, já bonitinho. E aqui tem a camada do cenário. Então, aqui a gente tem a camada do fundo, né? Então, 2 arquivos separados. Aqui tem várias layers. E aqui a gente tem 2 arquivos, 2 painéis. O que você precisa fazer? Você vai na camada do bonequinho, vai botão direito, né? Então você faz uma pasta com as animações que estão aqui dentro. Botão direito, duplicate, então vai em duplicar, né? Então duplicar para, então duplicate into. Então ele vai duplicar tudo que tiver dentro dessa pasta para, daí vai aparecer essa janela. Depois que você clica em duplicate para, aqui você pode colocar um destino. Então, por exemplo, dupliquei essa animação para o arquivo still. Então, o arquivo still é o arquivo do cenário que estava ali. Ó. Então, ele faz o que? Ele copia essas camadas e joga para o arquivo do cenário. Quando ele joga para o arquivo do cenário, você volta para o arquivo do cenário e aqui vai ter as camadas. Você vai ver que tem uma camada de cenário e tem aqui as camadas das animações em cima. Você pode mover a pastinha da animação, exemplo aqui da bananinha, né? Pode mover. Se quiser, pode clicar no Ctrl T para ajustar o tamanho e encaixar ela onde você quiser. Esse tutorial foi tirado do site fotopeia.com. Agora vamos mesclar várias animações, gente. Tudo de bom. Até mais. Bom dia, pessoal. Da mesma forma que a gente mesclou os quadros no outro vídeo, agora a gente vai ver como mescla outras animações. Da mesma forma que a gente viu, por exemplo, essa bolinha com essa linha verde e virou uma coisa só, então a gente foi em camadas, mesclar camadas, a gente pode fazer da mesma forma qualquer outro tipo de desenho ou animação. Basta você colocar a primeira animação numa pasta, a segunda numa pasta, e no painel camada, animação mesclar. E daí, as duas pastas vão virar uma pasta só. E daí aqui, por exemplo, o desenho vermelho ficou com verde. Daí você pode editar o tempo da sua animação.
Então, por exemplo, se você tem uma animação de um rato e tem uma animação do Mario, e você quer colocar no fundo do cenário, você pode abrir a animação do rato e importar, como a gente viu no outro vídeo, para exemplo, para o cenário. Depois a gente pode importar, por exemplo, a animação aqui do bonequinho do Mario para o cenário. E daí eles vão ficar com as camadas assim, ó. Vai ter 6 camadas. Depois você pode colocar cada um numa pasta. Então, uma pasta para os ratos e uma pasta para os Marios. E daí, para mesclar uma pasta com a outra, basta em camada, animação, mesclar. E daí, no final, você vai ter o rato e o Mario animado no fundo do cenário. Então, junta todos os vídeos que a gente fez e viu até agora. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Esse tutorial foi tirado do site photopea.com/tuts. Quem quiser pode olhar mais alguns tutoriais lá no site do Photoshop Online.